Está no ar, Segredos em Pauta. Meu nome, Luciana Pimentel Figueiredo, uma breve apresentação. Eu sou natural de Campina Grande, né? Na ufologia, o meu interesse despertou assim desde os 12 anos de idade, né? E o que acontece? Hoje, já aos 49 anos, como é que eu enxergo essas coisas? Claro que o interesse pela ufologia foi basicamente assim aos 13, onde eu passei a integrar, já com 16, um grupo de ufologia, onde nome Instituto Campinense de Ufologia. E a partir dali eu passei a fazer algumas investigações, eu participava com o pessoal, né? Tinha algumas coisas, a gente tinha palestras, eventos, né? E dentro desse grupo eu passei exatamente uns 2 anos. Claro, a gente teve uma ufologia de enfoque científico, onde a gente investigava a casuística ufológica de modo assim, daquela coisa mais tradicional dos anos 80, onde nós tínhamos a hipótese extraterrestre. E eu hoje, com formação, claro, por estas questões, eu tive também uma formação na área de licenciatura em física e eu não cheguei a terminar. Mas hoje eu trabalho, sou professora, licenciada em língua inglesa, português e Libras, que é a língua brasileira de sinais, e também sou especialista nessa área de psicopedagogia clínica institucional. Eu atuo na rede estadual, ministro aulas para pessoas surdas e hoje eu estou basicamente assim, trabalhando com esse público e sempre estive e estou interessada nas questões da ufologia, mas de uma ótica bem atípica ao que se tem transpondo nessa realidade de hoje. Nós não podemos pegar uma ufologia como antigamente, que ela partia do pressuposto da hipótese extraterrestre, e eu encaro hoje como em múltiplas possibilidades. Por quê? Porque não dá para pegar um simples caso e você analisar só de uma ótica. Vem de um planeta fora da Terra, é, e eu começo a dar nomes e a dar questões e a dar determinações bem humanas, né? E coisas bem características do nosso pensar, que é o que predomina geralmente, né? Uma ufologia mais mística, uma ufologia. E eu acho que não daria para dizer assim, ufologia mística ou científica ou aquilo. Embora a gente entre dentro desse parâmetro, né, científico. Mas eu diria hoje que seria uma ufologia investigativa e aberta a analisar todas as altas possibilidades do que pode ser concreto, do que pode ser imagético do nosso inconsciente e, ao mesmo tempo, aquilo que pode se transpor de modo mais material para que você possa analisar e, claro, ir comparando, né, as diversas possibilidades. O professor Valer, ele já sendo uma pessoa investigadora da hipótese anterior extraterrestre, né, e aquele livro tão famoso, que ele está mais na versão em inglês, Passaporte para a Amazônia, eu diria que é uma, realmente é uma referência para a ufologia e diria que são várias hipóteses onde ele trouxe, né, é um dos que trazem essa possibilidade interdimensional e já tendo antes visto a possibilidade extraterrestre, né? Então eu acredito que entre os pesquisadores e autores dessa casuística ufológica, o professor Valer seja um dos que eu considero, e sei que você, Renan, é um dos admiradores do trabalho, como referência investigativa pela formação que o professor tem na área de física, na área de astronomia, e a gente sabe que pega-se uma pessoa que não descarta possibilidades, mas já sendo esse livro, Passaporte para a Amazônia, do ano de 1969, nós temos uma base assim que não podemos nem comentar, assim, dizer, porque
é um fato, né? O que ele aborda, embora o livro em si, na íntegra, eu não tenha lido, mas por relatos, por questões de outros comentários, de palestras e coisas que já tenha visto pela internet, posso te dizer que ele é um dos grandes autores e que precisa ser mais discutido dentro desse meio, né? Quando eu começo a relacionar folclore com realidade e nós passamos a buscar um pouco, eu trago um pouco para essa questão da psicanálise, que eu também já estudei e tenho uma certa formação nela, embora a gente sabe que todos os povos, eles possuem uma coisa que nós entramos como o fenômeno do mito, não é? Daquilo que se cria dentro de cada cultura, mas que não se descarta as possibilidades do que cada cultura, como a chinesa, a cultura do folclore chinês, a cultura do folclore brasileiro ou de outro país, que a gente vê que culturas milenares já abordavam coisas e avistamentos, né? Onde nós podemos ver na cultura dos incas, dos maias, dos astecas, dos pré-colombianos, que eu sempre me interessei muito por eles, né? A gente vê lá no mesmo nesse livro do Eric von Däniken, que a gente sabe que hoje nessa parte de arqueologia que estuda o fenômeno da ufologia não traz assim tanto, mas é nas próprias escritas, né? Nós temos aqui, por exemplo, na cidade do Ingá, próximo à minha cidade, Campina Grande, na Paraíba, nós temos retratações de formas humanas, como se fosse um astronauta, uma nave. Então, até que ponto isso pode ser realidade? Eu te diria que, ou uma coisa, mas tudo foi criado, né? Existe uma grande coisa plausível, por exemplo, de eu ver o que seria talvez uma currupira, né? Um bicho com cabelo de fogo, né? Ou um animal, outra criatura muito exótica, feita uma mula sem cabeça, coisas que surgiram do nada. Por mais que nós temos coisa do inconsciente humano, da cultura, dos povos, por exemplo, a gente vai trazer um pouco aqui do Brasil, mas a gente vai voltar lá para a egípcia, né? Os aborígenes da região lá da Oceania, né? De outros locais. Então, acho que não há como você descartar e dizer que aquilo é apenas ficção ou história de um folclore de um povo, mas que se faz necessário, como no próprio livro lá do professor, o professor Jacques Vallée, ele sempre analisou coisas dessa natureza que eu acho importante, né? Então, não vou dizer a você que seja uma coisa surreal, que não há, é apenas, como diria-se aqui o povo na minha região, história de Trancoso, né? Uma história fictícia que não tem muito respaldo. Mas a realidade com a ufologia, eu posso lhe dizer que há muita coisa, né? Há muitas relações, várias hipóteses, como eu já havia falado anteriormente. Não podemos ignorar. Eu acho que existe uma coisa que é o que não há se como fantasiar o fenômeno, mas também não há como se descartar o que aquilo pode relacionar com algo que veio, não é? Ou de uma dimensão, uma outra dimensão, né? Ou, não há como. Eu acho que se faz necessário ter um pensamento crítico e uma mente aberta para que se aceite e se analise. Mas eu acho que entre a ufologia e os fenômenos folclóricos de cada cultura tem muito a ver. Não assim, mas é necessário que se faça a análise como eu estou aqui te relatando.